glória a Deus, boa noite, graça e paz. Estamos aqui desde as 7h20, 19h20. Estava querendo dar um problema aqui na internet, nas conexões, mas estamos ao vivo. Vamos lá. Eu preciso de mensagens aqui no WhatsApp, no grupo VIP do Crescendo com a Palavra. Eu preciso saber se a imagem está ok, se a voz está ok. Eu preciso aqui de uma hashtag Mente Renovada. Eu preciso, você que já está online aí, eu preciso que você mande para mim. Vamos lá, alunos, esperar entrar aí. Cadê os alunos do grupo VIP Crescendo com a Palavra? Cadê os amigos do Facebook? Cadê os mestres? Cadê todas as pessoas que nos acompanham? Familiares, cadê vocês? Estou aguardando já. Nosso tema de hoje é um tema interessante, propício para os dias de hoje. Nós vamos falar sobre fé e propósito. Ferramentas que nós precisamos. Lentes. Precisamos usar a lente da fé e do propósito de Deus para tentar entender o que está acontecendo, entender várias coisas sobre as nossas vidas. O nosso tema hoje eu vou discorrer de maneira bem simples, de maneira bem didática. Vou discorrer sobre fé e propósito. Um tema usando as lentes da fé e do propósito de Deus. Então, vamos falar um pouco sobre fé, sobre propósitos. Depois eu vou pegar um exemplo na Bíblia de fé, de propósito. Falar um pouco sobre a vida de José, que de vendido, de humilhado, passa a ser governador. Então, vai divulgando aí para 5 contatos seu, vai divulgando aí para as pessoas. Começa a falar que o professor Michel Silva está online aí, você do grupo VIP. Manda uma mensagem aí. Não, professor, está saindo bem. A imagem está saindo bem. A voz está saindo bem. Manda aí pra gente, por favor, para eu poder estar nesse feedback, sabendo que o som tá bom, a imagem, estão me vendo, estão conseguindo ver minha barba vermelha, estão conseguindo me ver bem? Então, manda um ok. Assim que chegar um ok aqui, no grupo VIP Crescendo com a Palavra, eu vou iniciar a matéria. Então, antes de iniciar a matéria da nossa aula de hoje, eu quero a mensagem aqui no grupo. Então, eu vou falar qual a finalidade das nossas lives. Eu comecei a fazer essas lives logo no início de março, e intuito de produzir, intuito de abençoar a minha vida e a vida de muitas pessoas, enfrentando essa pandemia. Idealizou esse curso, um curso de teologia, voltado para o coach cristão. O que é coach? Coach é um treinador voltado para ferramentas da inteligência emocional. Porque nós temos visto muitas pessoas lutando na sua vida financeira, lutando na sua vida espiritual, lutando na sua vida familiar, e muitas vezes não vê as coisas acontecerem. E algumas vezes são repetições de histórias, algumas vezes são falta de posicionamentos, algumas vezes são alguns transtornos emocionais que impedem das pessoas se posicionarem, impedem das pessoas entenderem o que está ao seu redor. Não falo nem falta de fé, não falo nem do entendimento de propósito, mas da parte emocional mesmo. E esse projeto do curso Crescendo com a Palavra, com coach cristão, é um projeto onde visa te ensinar teologia, mas visa também te ensinar inteligência emocional, como autoconhecimento, autogestão,
autoconfiança, autoestima, para que você saiba teologia sim, mas que você saiba conduzir, você saiba entender um pouco de si mesmo, um pouco da sua vida como ser humano, se autoconhecer, ser gestor do seu eu, das suas emoções, e é um curso muito interessante. E nós temos aí 3 módulos. Temos o módulo básico, onde o aluno estuda matérias teológicas e matérias de inteligência emocional. Temos também o módulo bacharel, onde a pessoa estuda teologia e também adquire ferramentas da inteligência emocional. E temos o módulo bacharel nível MEC, nível superior. Então, você que está assistindo essa live, está compartilhando, está chegando na sua casa, que você possa aí interessar em estudar, em crescer cada vez mais. Nós tivemos uma aula segunda-feira sobre marketing pessoal, e eu tenho marketing pessoal e profissional. Tenho recebido vários depoimentos de pessoas que entenderam qual foi a minha visão, entenderam qual foi o meu intuito de falar sobre crescimento, de falar sobre desenvolvimento pessoal, profissional, como você se comporta, as atitudes que você tem que ter para ser um empreendedor de sucesso, para ser um cristão de sucesso. Isso muito me alegrou. E quero te fazer um convite, você também que tem assistido as nossas lives, assistido os conteúdos, quiser gravar um vídeo, manda pra gente pelo WhatsApp, ou manda aí no grupo VIP do Crescendo com a Palavra. Eu tenho assistido, adquiri o curso, eu tenho assistido as aulas, tenho assistido as lives, tem sido bênçãos. Outro projeto que o Instituto Humaniza lançou são projetos de bibliotecas virtuais. Então são vários professores que vão estar gravando lives, gravando vídeos e entrando nessas bibliotecas virtuais. Pastor Eduardo Maciel, Pastor Fabiano, eu, Pastor Michel Silva, todos nós somos mestres, especialistas, né, em teologia, na área de teologia, da psicanálise, na área da pedagogia educacional, e o intuito é esse. Então, compartilha aí, divulga aí para 5 amigos seus essa live, vai compartilhando aí, vai abrindo as suas salas aí, e no final, quem quiser entrar ao vivo comigo, eu vou abrir um espaço aí para você entrar ao vivo com a gente. Tá aí, ó, paz, parabéns, meu irmão, Eliane Silva, uma Cláudia tá aí, a pastora Lohane já está aí, Sueli, missionária Sueli, Guilherme Luiz, Débora, Humaniza tá aí. Vamos lá, vamos iniciar nossa aula. A nossa aula de hoje, se você quiser pegar seu papel, sua caneta, eu tenho como título Usando as lentes da fé e dos propósitos de Deus para as nossas vidas. Jesus Cristo, ele é a revelação de Deus nas Escrituras. E eu quero deixar já de início um texto. Nós vamos ler alguns textos para basear a nossa aula de hoje. Eu quero ler com você Romanos capítulo 8, o verso 28, que diz assim. Romanos capítulo 8, verso 28, que diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente ao bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Romanos 8 e 28. Então, enquanto você cristão, enquanto você pessoa, está debaixo do sol, debaixo dessa terra, aonde todos nós pegamos sol, tem até alguns ditados no mundo, diz que o sol são para todos e a sombra são para alguns, relativo. Mas enquanto nós estamos nessa terra, nós,
estou falando para um público cristão. Quando eu falo cristão, um público que tem evangélicos, possa ser, essa live está chegando em vários lugares, independente da religião. Falando para o cristão, enquanto estamos nessa terra, nós precisamos ter sempre em mente a importância de usar as lentes da fé e dos propósitos de Deus. Nós precisamos entender a fé, olhar as coisas com fé e os propósitos de Deus. Tudo que está acontecendo nesse momento no mundo e no Brasil tem um propósito. Tudo em nossas vidas tem propósitos. Nada é por acaso. Nada acontece por acaso. Você não nasceu por acaso. Você não foi um fruto do acaso. Você foi fruto da vontade de Deus e dos seus pais, da vontade de ter filhos. Você não nasceu do fruto. Outro texto que eu quero usar para basear essa aula de hoje é Gênesis, capítulo 45, o versículo 4, 5, 7 e 8. Disse assim, olha o que está escrito. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Só ajeitar o som aqui. Vê se está saindo um som aí. Uma aluna mandou aqui, uma amiga, que não está saindo som. Dá um ok para mim que quem tiver saindo um som, não sei se é no seu aparelho, mas dá um ok para mim se está saindo som, por favor. Voltou? Beleza. Possa ser que seja conexão também. Então vamos lá? Versículo 8. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Olha que versículo interessante, ele diz: assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto como pai de Faraó. Quando ele diz assim, assim não foste vós que me enviaste, ele quis dizer assim, os propósitos de Deus era que eu estivesse aqui, mas nós vamos aí caminhar, e depois eu vou entrar na vida de José, depois. Vamos lá? Sendo nós discípulos de Jesus, 3 perguntas já para o início da nossa aula. Sendo eu e você discípulos de Jesus, como temos percebido o mundo ao nosso redor? Essa aula de hoje é uma aula de reflexão, para que eu e você passamos a entender mais sobre a nossa vida, sobre fé, sobre os propósitos da nossa vida e sobre os propósitos que está acontecendo ao nosso redor. Primeira pergunta: sendo eu e você discípulos de Jesus, como temos percebido o mundo que está ao nosso redor? Como você tem percebido o mundo que está ao seu redor? Qual é a sua visão? O que está acontecendo ao seu redor? Ou você não parou para pensar nisso, ou você não para para pensar nisso? Pode ser que você esteja 20, 30, 40, 50 anos, eu não sei a sua idade,
mas você nunca parou para pensar nisso, como discípulo do Senhor? O que você tem percebido que está na sua volta? Segunda pergunta, como estamos, eu e você? Quando eu falo, vou me referir sempre a eu e a você, porque eu ensino daqui, você aprende daí, eu ensino, você aprende daqui. É uma troca. Como estamos lidando com as adversidades e a prosperidade? Como estamos lidando com a adversidade e a prosperidade? Uma aluna mandou aqui, professor, fala de novo o tema de hoje. Hoje nós vamos falar sobre fé e propósito. O tema é usando as lentes da fé e dos propósitos de Deus. É o tema hoje. Usando as lentes da fé e do propósito de Deus. Terceira pergunta. Refletimos. E temos que refletir cada vez mais sobre este assunto fé, sobre esse assunto de prosperidade do mundo, à luz da palavra de Deus. Só para iniciarmos isso. Para falar de fé, para falar de propósito, o que é fé? Quando você vai ler na Bíblia, lá em Hebreus, a Bíblia toda fala de fé. Mas em Hebreus, especificamente, fala sobre fé, que é o firme fundamento das coisas, daquilo que não se vê, mas tudo daquilo que se espera. E eu gosto muito de uma definição, de algumas aulas que eu tenho, de algumas mensagens que eu tenho, eu gosto de uma definição de fé. Fé tem a definição bíblica, a definição espiritual, que é firme fundamento das coisas que não se vê, mas aquilo que se espera. Mas quando você vai buscar a etimologia, ou seja, a formação da palavra, de onde veio, como se formou, as línguas maternas, as semânticas da palavra, você observa que a palavra fé vem também do latim. E a palavra fé no latim significa fidelis. Grava aí. A palavra fé no latim vem de fidelis. Só que a palavra fidelis vem acompanhado de 3 palavras. Primeiro, acreditar. Segundo, apostar. E terceiro, confiar. Então, fé vem do latim fidelis, acompanhado de 3 palavras. Acreditar, apostar e confiar. Deixa eu resumir uma história que eu sempre falo. Eu tenho um filho hoje, Misael, de 8 anos de idade. Uma vez eu estava estudando, isso já deve ter muito tempo, deve ter uns 6 anos. E eu estava estudando sobre fé, foi quando eu cheguei na etimologia da palavra fé. Fé, o firme fundamento das coisas que não se vê, mas aquilo que se espera. Fé vem do latim fidelis, acreditar, confiar, apostar. E eu estava estudando e eu tinha que levar o Misael para a creche. Eu estava levando o Misael para a creche e de repente eu olhei assim, tinha um barranco, assim alto, e o Espírito Santo falou dentro do meu coração, eu vou te ensinar agora sobre fé, pega seu filho e coloca no barranco. Eu botei no barranco, e falei assim, filho, ele com 2 aninhos, eu vou contar até 3, quando eu contar até 3, você pula quando eu chegar no 3, ele já me entendia, e eu falei assim, quando eu contei 1, 2, no 2 ele pulou. Quando ele pulou, eu agarrei, dei um abraço bem forte nele e ele começou a rir. Foi quando o Espírito Santo falou para mim, isso é fé. Eu falei, como assim? Seu filho, ele pulou porque ele acreditou em você, ele apostou em você e ele confiou que ele poderia pular e ele não iria cair porque você iria segurá-lo. Isso. Você que está ouvindo esta aula, você que está nessa live hoje, fé é isso. É acreditar, apostar e confiar no Deus que você serve. Independente da sua religião. Mas quando eu falo para cristão, o nosso Deus, você que tem fé, você tem que acreditar, você tem que apostar, e você tem que confiar no Deus que você serve, independente das circunstâncias,
Independente se é situação de vida ou de morte. Independente se você tem e se você não tem. Independente se sua despensa está vazia. Independente se a sua conta bancária não está cheia, como você gostaria que estivesse. Independente de muitas coisas. Independente se você está feliz ou não. Fé é acreditar, apostar e confiar no Deus que você serve. Eu quero iniciar falando de fé, de propósito com isso, definição de fé. Ah, mas professor Michel, acabei de enterrar um parente. Eu acabei de perder uma tia hoje, 77 anos. Entrou bem no hospital e hoje partiu para o Senhor, mas partiu para a glória. Era uma mulher que só vivia cantando os hinos da harpa. Uma mulher que trabalhou na CPAD, na gráfica, fazendo harpa cristã. Você sente até a presença de Deus. Partiu para o Senhor. Isso é fé. Você acreditar, apostar e confiar no Deus que você serve. Eu acredito, aposto e confio que ela está no braço do Pai. E que tudo que está acontecendo tem um propósito. Tem um porquê. Nada. As pessoas que não entendem acham que Deus está sem controle. Ele nunca perdeu, nunca vai perder e nunca perderá o controle das nossas vidas. Então já acredite de início, fé. Acreditar, apostar. Para se entender de fé, entender propósito, tem pessoas que estão vivendo a vida, mas numa infelicidade. Não consegue entender por que nasceu, por que viveu, por que casou, por que tem filhos, porque não entendem o propósito de Deus na sua vida. Para entendermos de propósito, eu vou ter que falar sobre cosmovisão. Mas professor, que palavra é essa? Uma palavra difícil. Nós vamos falar agora da cosmovisão no seu significado e a sua importância de entender um pouco de cosmovisão. Primeiro, eu vou de maneira bem simples e bem didática me deter aqui nos aspectos significativos, na importância, e vou tentar falar de algumas formas adotadas pelos seres humanos, algumas cosmovisões. Existem algumas cosmovisão para explicar e reagir diante da realidade do mundo e dos diversos acontecimentos que nos envolvem, sejam eles, aos nossos olhos, positivos ou negativos. Eu e você temos que entender um pouco de cosmovisão para entender tudo o que está acontecendo em nossa volta, aos nossos olhos carnais, seja de forma positiva ou negativa. Nós temos visto aí no Facebook, nas redes sociais, pastores, homens, mulheres pastoras, homens e mulheres de Deus sendo recolhidos, partindo para o Senhor. E muitos não estão entendendo, ou não querem entender, ou não entendem mesmo o que é uma cosmovisão, o que é um olhar das coisas positivas e negativas, e é o que eu vou tentar falar um pouco nessa nossa aula de hoje. Então eu vou falar sobre significados, conceito de cosmovisão, vou falar de diferentes cosmovisão e vou falar da importância da cosmovisão. Fica atento aí, vai anotando, vai ficar gravado aqui. Essa aula vai para a nossa biblioteca virtual. Divulga aí para 5 amigos. Vamos lá? Significados e conceito. Todo ser humano possui uma cosmovisão. Mas professor, nunca ouviu isso. Você está ouvindo hoje. Todo ser humano possui uma cosmovisão. O que é cosmovisão? A cosmovisão é uma coisa simples. A palavra que assusta, porque não é a palavra do cotidiano, eu sempre falo isso. Não devemos nos assustar com as palavras que não conhecemos. E porque ninguém fica assim, filho, qual a cosmovisão que você tem de vida? Qual a cosmovisão que você tem de morte? Qual a cosmovisão que você tem de casamento? Ninguém usa essa palavra. Mas a cosmovisão
é a concepção ou visão do mundo, ou seja, a maneira de ver e entender o mundo. A cosmovisão, o significado de cosmovisão é essa. É a maneira que o ser humano, é a maneira que eu e você temos de ver e entender o mundo ao nosso redor. Ao nosso redor. Isso é cosmovisão. O que é cosmovisão? Então, a cosmovisão é a maneira, é resultado de um conjunto de ideias e de crenças que funcionam como base ou lentes para os vossos conceitos, atitudes e decisão na vida. Então a cosmovisão é um resultado, é um conjunto de ideias, um conjunto de crenças que vai funcionar como base, como lente para que eu e você possamos enxergar os nossos conceitos, as nossas atitudes, decisões na vida. Nós precisamos entender fé, entender um pouco de cosmovisão, ou seja, qual é a visão que eu tenho do mundo que me rodeia? Qual é a visão que eu tenho de mundo? Isso é cosmovisão. Então, cosmovisão trata-se, significa qual é o conceito? A cosmovisão trata-se de como eu interpreto a vida. A maneira que eu vejo, a maneira que eu e você interpretamos a vida, na forma de pensar, na forma de sentir e viver dia após dia, envolve muitas áreas e muitos aspectos da vida. Então a cosmovisão, ela nos ajuda a interpretar a vida. Ela afeta de uma tal forma que nos faz pensar, nos faz sentir, viver um dia após outro dia. E a cosmovisão envolve muitas áreas, aspectos da nossa vida. Como? O que a cosmovisão vai te dar? Vai te fazer entender fé em Deus. Vai te fazer entender razão de viver. Por que você vive? Por que você está hoje aí ouvindo essa live? Por que você está assistindo essa aula? Por que hoje você saiu de casa? Por que você acordou? Você precisa entender, você precisa ter essa visão, o entendimento, a razão pela qual você está vivendo. E será que a forma que você está vivendo é uma forma boa? É uma forma, um propósito que Deus tem para a sua vida? Aí você tem como mudar. Aí eu te ajudo nas ferramentas de inteligência emocional, como autoconhecimento, aprender a se conhecer. Temos lives gravadas aí na nossa biblioteca sobre autoconhecimento. Outra visão que a cosmovisão te faz entender sobre riquezas, sobre valores. Valores são qualidades e defeitos. Sobre família. A cosmovisão, quando você entende um pouco disso, você começa a observar mais a sua família. O que é família na concepção cristã? O que é ser família? O que é ser esposo? O que é ser esposa? O que é ser filho? Quando você entende um pouquinho de cosmovisão, de como você vive, como você entende o mundo, você consegue entender um pouco família. A cosmovisão vai te dar sentido e ideias também sobre prosperidade. A cosmovisão também vai dar sobre morte e eternidade. Muitas pessoas não entendem sobre morte. Apesar de ter vários capítulos, livros, versículos, apóstolo Paulo fala em Colossenses, fala em Tessalonicenses, Apocalipse fala, várias passagens fala, mas, desculpa, a morte é uma coisa que ninguém nos ensina. Aprendemos desde da educação infantil, lá da alfabetização, até a faculdade, aprendemos a crescer, a matemática, o português, geografia, ensino religioso, arte, aprendemos vários conteúdos, várias matérias, se falando de teologia, aprendemos introdução à bibliologia, aprendemos a martiologia, a doutrina do pecado, aprendemos soterologia,
doutrina da salvação, aprendemos homilética, a arte de falar bem, aprendemos hermenêutica, a arte de interpretar os textos bíblicos como eles são, aprendemos teologia sistemática 1, 2 e 3, aprendemos várias matérias, mas ninguém nos ensina sobre a morte. Ninguém senta para você e fala assim, ó, fé, você tem que ter fé, o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Você tem que ter uma cosmovisão, entender o mundo que está ao seu redor, entender por que você nasceu, para que você vive, entender que você nasceu, só nos livros de ciências, de história, fala que o ser humano nasce, cresce, reproduz e morre. Beleza. Isso é uma visão, é uma cosmovisão científica. E para o cristão ele é concebido, ele nasce, ele cresce, ele desenvolve, ele casa, reproduz e morre. Mas o que é morte para o cristão? Não é nosso tema de hoje, mas o que é morte? Quando você tem uma cosmovisão, você entende que a morte é uma mudança, é um processo, aqueles processos que o apóstolo Paulo falou, o cristão tem. Justificação, santificação, glorificação, porque sem o corpo glorificado ninguém verá Deus, mas é uma outra lição isso, e nós temos que entender sobre morte, que todos nós passaremos. Os nossos irmãos que estão partindo, eles não estão morrendo, eles estão sendo recolhidos, porque do pó eu vim e para o pó eu voltarei. Então não temos, a única certeza que nós temos quando nós vivemos, é que um dia, você falando de uma concepção, uma cosmovisão cristã, que você nasce, vive, desenvolve, reproduz, e que se Jesus não voltar até o dia que você partir, beleza. Mas se ele não voltar, você vai partir para encontrar com ele. A ressurreição chegou para você. Mas ninguém nos ensina, olha só. Um dia, papai vai partir. Ninguém ensina para o seu filho. Ninguém ensina para falar assim, filho, senta aqui, eu quero falar um pouquinho sobre morte. Aqui que a Bíblia diz, ó, os mortos um dia ressuscitam. Ninguém fala, ó, vai chegar a morte, porque no Antigo Testamento os homens viviam 900, 1000 anos, mas depois que o pecado Deus foi abreviando, botou para 120, depois em Salmos ele diz que a partir dos 70 enfado e cansaço, ninguém explica para as crianças, que um dia papai vai morrer, mamãe vai morrer, a avó vai morrer, que o avô vai morrer, ninguém explica, porque tem coisas que, aos nossos ver, não tem explicação. Mas para a palavra de Deus, para o servo de Deus, há explicação. Então a cosmovisão vai te dar um entendimento sobre morte. E vai te dar um entendimento também sobre eternidade. Então a cosmovisão serve para isso, para entender vários aspectos da vida. Fé em Deus, razão de vida, riqueza, valores, família, prosperidade, morte e eternidade. Agora, eu vou comentar uma coisa interessante, vai ficar gravado nessa live. Vai ter a apostila que você vai poder acompanhar depois, que você que está no grupo aí, VIP, você que está... Só entrar em contato com o Instituto Humaniza aí que você vai ter essa apostila. Agora eu vou falar algumas diferentes visões, ou diferentes visões como cosmovisões. Então existem várias cosmovisões. Eu algumas, assim, as mais principais para nós, se falando de cosmovisão. Então, existe várias cosmovisão, que é cosmovisão, vou bater até o final. A forma de entender o mundo ao nosso redor. Existe a cosmovisão materialista, existe a cosmovisão existencialista, vou beber uma água. Obrigado, minha irmã. A irmã falou assim, professor, bebe uma água. Então existe a cosmovisão materialista, existe a cosmovisão existencialista, existe a cosmovisão deísta e existe a cosmovisão cristã. Então eu vou definir essas 4 cosmovisões: materialista, deísta e cristã. Vamos lá? Diferentes cosmovisão. Como discípulo de Cristo, aí
Deixa eu voltar aqui. Eu falei que existe cosmovisão materialista, existencialista, deísta e cristão. Eu vou deixar uma pergunta já para você. Como cristão, como filho de Deus, qual é a nossa cosmovisão? Qual é a sua cosmovisão? Qual é a sua forma de entender a vida? Vamos lá? Agora eu vou partir para as diferentes cosmovisão. Cosmovisão materialista. O que quer dizer cosmovisão materialista? Quem tem essa cosmovisão materialista, ela adota como base da sua vida o materialismo. A visão do mundo das pessoas que têm essa cosmovisão materialista não considera ou valoriza a realidade espiritual e a eternidade, ou seja, quem tem uma visão materialista de mundo, o mundo dessas pessoas não considera, ou seja, elas não valorizam a realidade espiritual e a realidade de eternidade. Eles não consideram isso. Os materialistas, a cosmovisão deles está tudo no ter e não no ser, não no conhecer. É uma visão materialista mesmo. Quanto mais tem, mais querem. Os bens materiais é que satisfazem eles. Os bens materiais é que dá felicidade, é que dá prazer. Eu me relaciono com você pelo que você é e não pelo que você tem. A cosmovisão materialista não. Ele se relaciona, ele faz alianças com quem tem alguma coisa para oferecer para ele. Essa é uma visão materialista. Estou aqui para criticar, mas tem pessoas que só vivem pensando em coisas materiais. Eles não consideram uma vida espiritual, uma realidade espiritual. A eternidade, então, eles dizem, não, aqui se faz, aqui se paga. Eles amontou bens para eles nessa terra. Isso é uma cosmovisão materialista. Eu não estou dizendo que eles estão errados. Só estou dizendo que é uma visão deles. Agora vamos para a cosmovisão existencialista. O que eles adotam? Adota como base o existencialismo. Eles acreditam que o sentido da vida está no desenvolvimento pessoal, na conquista, na realização pessoal, alcançando sonhos e projetos. Isso é uma cosmovisão existencialista. Eu não estou dizendo aqui que você não tenha, nós falamos sobre marketing pessoal e profissional, que você não tenha vontade de crescer, de ter sucesso. Sim, você precisa ter sucesso, você precisa estudando, voltar a estudar. Quem não terminou o ensino fundamental, o ensino médio, voltar a estudar. Quem tem desejo de fazer uma faculdade, entrar, voltar a estudar. Mas você não pode ter uma cosmovisão só existencialista. Só pensar no crescimento pessoal, em conquista, realização pessoal, alcançar sonhos e projetos. Todos nós precisamos ter planejamentos, precisamos ter propósito para alcançar metas, para alcançar objetivos e com isso obter sucesso. Isso é normal para todo mundo. Mas não podemos ter uma visão de mundo. Aí as pessoas aí já tem casamento, família, tudo espiritual, tudo numa visão existencialista. Então não podemos ter essa visão. Então, trilhando o seu caminho é a busca de se conhecer e se desenvolver, indo de encontro com as escolhas alinhadas com este, ou com a pessoa que sente, que quer se valorizar e valorizar para si. Isso é uma visão existencialista. Eu quero crescer pessoalmente, eu quero desenvolver, eu quero realizar, ter realizações pessoais, alcançar sonhos. É bom, você precisa ter um pouco dessa visão, mas não pode ser totalmente voltado para o existencialismo. Existe também a cosmovisão deísta. O que a cosmovisão deísta fala? Ela adota como base da sua vida o deísmo. O que é isso? Na visão de mundo dessas pessoas, Deus existe, mas não interfere na história da humanidade. Eles supervalorizam a capacidade humana. Você pode
consegue, você muda a sua realidade. Isso é uma cosmovisão deísta. O deísmo, a cosmovisão, na cosmovisão deísta, a cosmovisão do Deus é ausente. Eles vivem um mundo, eles enxergam o mundo dessa forma. Não, o homem é o cara. O homem é que faz, o homem é que cria, o homem é que realiza. Se o meu casamento tá dando certo é porque eu sou bom, porque eu sou cara. Se eu como empresário sou bom é porque eu estudei, é porque eu tenho pós, eu tenho MBA, caras, eu sou coach. Eu sei lidar com as situações. Deus não, Deus é um ser ausente. Então essa é uma visão deísta que algumas pessoas têm. Se eles estão errados, eu não estou aqui para criticar. Eu só estou querendo mostrar para você que existe várias formas de visão. Ou seja, cosmovisão. Existem várias maneiras de interpretar a vida, seja ela em toda a área. E existe a cosmovisão cristã. A cosmovisão cristã adota como base da sua vida o cristianismo. A visão do mundo dessas pessoas está centrada na vida e nos ensinamentos de Jesus Cristo, relatados na Bíblia Sagrada. Então existe uma lâmpada com existencialismo, com deísmo e materialismo. E existe uma lâmpada, só que essa lâmpada aqui é apagada. Existencialismo, deísmo, materialismo. No final vai cair tudo na vaidade. E existe uma lâmpada acesa com o cristianismo, que te dá uma visão de fé, uma visão de propósitos. Mas que se não vigiar também, no final, cai na vaidade. Então nós temos que entender o que é a cosmovisão. Qual é a importância? Professor, eu ainda não entendi. Qual a importância da cosmovisão? Não se trata apenas de olhar a realidade na qual estamos inseridos, não. Mas perceber de forma mais profunda a totalidade dessas realidades. Por exemplo, não decidir, escolher, agir ou reagir somente pelo que vemos, ouvimos ou sentimos, mas procurar perceber as razões, motivo e consequência nos acontecimentos e atitudes da vida. Qual a importância da cosmovisão? Para que eu, na hora de escolher, na hora de agir, na hora de ouvir, na hora de sentir, procurar razões, motivos e consequências dos acontecimentos que ocorrem em nossas vidas. Tudo o que acontece na nossa vida tem um propósito. E a cosmovisão nos ensina isso. Através de onde? Através da leitura da palavra. Não tem como. É a leitura da palavra que se tem decisões sábias. Você tendo uma cosmovisão cristã, você vai entender que você precisa agir, que você precisa ouvir, que você precisa sentir e procurar razões e motivos das consequências de tudo que acontece comigo, com você, mas baseado à luz da Bíblia. Meus amados, essa pandemia tem um propósito. Para o povo de Deus tem um propósito diferente, para o mundo tem outro propósito. Então, existe a cosmovisão. Eu e você precisamos entender a cosmovisão cristã. Que tudo que acontece é o bem daquele que Deus ama. Ah, mas pastor, estou muito dolorido, eu perdi. Eu sei que você perdeu, eu já perdi também. Mas entenda a cosmovisão cristã, que você não veio do acaso. Deus está contigo. Você é especial para o Senhor. Você é uma pessoa muito especial. Então, essa é a cosmovisão. Uma maneira de entender, interpretar, tomar decisões, olhar o que está ao seu redor de maneira sensata. Aí você usa o autoconhecimento. Quem sou eu? Para que eu nasci? Por que eu nasci? Os meus defeitos, as minhas qualidades. Você usa uma autogestão, o autoconhecimento para você se centrar. Você usa a autoestima, a autoconfiança. Não, eu posso, Deus me chamou, Deus me criou para vencer, para ser campeão.
Não estou falando para ter uma visão materialista ou existencialista, não. Uma visão cristã. Que você é filho de Deus, sacerdócio real. Deus te convidou para ser vencedor. Mas você precisa, em algumas áreas, usar ferramentas da inteligência emocionais, procurando ajuda, para tirar todos os transtornos, os traumas do passado. Possa ser que você esteja reproduzindo tudo que seus pais tiveram na vida. Possa ser que você não tenha conseguido obter sucesso, não é nem pelos propósitos, mas é por coisas que você está reproduzindo. A sua visão de mundo não está deixando você enxergar que você precisa de ajuda. E você precisa de ajuda. Beleza. Falamos de cosmovisão. Agora eu quero falar sobre propósitos. Eu quero falar sobre o exemplo de José. Vamos entrar no exemplo de José? Olha que coisa interessante. Nós lemos lá na frente. Está aí gravado na live. Nós lemos sobre José. José falou assim, ó, quando os irmãos dele chegaram até ele, ó, não se assustem. Não fiquem preocupados. Porque quando vocês me mandaram para longe da face de vocês, vocês estavam apenas cumprindo o propósito de Deus na minha vida. A minha fé me fez entender, ele falou assim, resumindo para você, a minha cosmovisão cristã, a minha forma de entender, porque tem pessoas que não entendem quando são traídas, quando são vendidas, quando são abandonadas, parece que o mundo dela cai, ela se destrói. E Augusto Cury fala uma coisa muito interessante, quando você vai estudar sobre gestão emocional, sobre gestão do eu, quando a pessoa é abandonada, traída, ferida, a pessoa sente dores, a pessoa adoece, mas ela vence, ela consegue suportar. Uma mulher, quando é abandonada pelo seu esposo, é largada, o esposo arruma um amante, uma amante, vai embora, né? Como os outros falam, as pombagiras da vida, vai embora, deixa com filhos, com tudo, ela chora, ela se angustia, ela até se desespera, mas ela consegue vencer. Se você foi abandonado, se você foi ferido, se você foi largado, traído, dói muito, mas vai passar. Abandono das pessoas passa. A única dor que não passa é o autoabandono. Quando você se abandona, aí você entra num estágio de depressão, de ansiedade, que pode culminar num suicídio. Então, se você passou por alguma situação dessa, abandono, traição, perseguição, não se abandone, procure ajuda. Tenha uma cosmovisão cristã, que tudo que acontece na sua vida tem um propósito, tem um porquê. E nós vamos ver agora, depois de água, o exemplo de José. Então, dentre muitos exemplos encontrados na Bíblia, vamos destacar a postura de José diante de realidades adversas e favoráveis. Nós vamos ver agora as realidades adversas, as coisas ruins que aconteceram na vida de José, e vamos ver as coisas favoráveis. Ou seja, com uma cosmovisão cristã, você consegue entender através da fé, a lente da fé e dos propósitos, quais são os propósitos. Você consegue ver as situações adversas, ruins, mas você consegue também ver as situações favoráveis, as coisas boas que acontecem. Porque quem serve a Deus, quem acredita numa cosmovisão cristã, tem um entendimento cristão, ele não fica se auto-vitimizando. Ah, eu nasci assim, eu morri assim, vou viver assim, crente Gabriela. Não. Hoje está ruim, mas amanhã está bem. Hoje está desfavorável, mas amanhã pode estar favorável. Quando você serve a Deus, a probabilidade de dar zero. Coloca na sua cabeça. Quando você tem uma cosmovisão cristã, quando você serve a Deus, a probabilidade de dar errado é zero. A não ser que Deus não queira.
A não ser que não seja o propósito de Deus. Mas se você colocou um propósito no seu coração, e esse propósito está pautado na vontade de Deus, vai acontecer. Então, voltando a José, José demonstrou ter uma visão do mundo, mas baseada não somente na superficialidade dos fatos, mas na sua fé em Deus e nas promessas dos propósitos do Senhor na sua vida e dos seus. Por que que eu e você muitas vezes nos decepcionamos? Por que que eu e você muitas vezes desistimos das coisas? Por que que eu e você muitas vezes choramos? Às vezes sem ter tantos motivos. Por que que muitas vezes eu e você nos desesperamos com coisas pequenas? Por quê? Nós temos uma cosmovisão errada. Uma cosmovisão deturpada. Eu não sei qual é a sua, mas possa ser quando você esquece os propósitos de Deus, quando você não usa a sua fé, me perdoa, mas você está usando uma cosmovisão materialista, existencialista e deísta, e está esquecendo de viver com uma cosmovisão cristã. Nós vamos tratar agora do exemplo de José. Ele não tratou a sua vida de forma superficial. Porque se ele tratasse a sua vida de forma superficial, ele ia falar, não, calma aí. Eu estava lá com o meu pai, com os meus irmãos, e eles me venderam. Ah, não tem mais jeito para mim. Eu vou morrer aqui, nesse poço. Aí depois ele é tirado do poço, é vendido. Poxa, vamos tratar sobre esse assunto. Possa ser que você está vivendo uma vida hoje de infelicidade, seja no casamento, seja na vida espiritual, seja na vida financeira. Sabe por quê? Porque a sua cosmovisão está errada. Está numa cosmovisão materialista, existencialista e deísta. Achando que Deus está ausente de tudo. Achando que tudo é bens materiais. Achando que tudo é através do existencialismo. Não. A sua, a minha, a nossa cosmovisão tem que ser uma cosmovisão cristã. Uma forma de entender a vida, o mundo ao nosso redor, mas de forma cristã, à luz da Bíblia. Então, nós vamos ver agora José na realidade no lar, José e a realidade longe do seu lar, da família, e José e a mudança da realidade. Vamos ver fé e propósito na vida de José. Vamos lá? A preferência, José e a realidade do lar. Qual era a realidade do lar de José? A preferência de Jacó para José era notória, todo mundo percebia isso. Ele não tinha culpa. Isso resultou no descontentamento entre seus irmãos. Os seus irmãos começaram a ter ciúme, começaram a ter uma visão materialista, uma visão deísta, uma visão só de ter, achando que José era um competidor. E nossa família não competimos. Aí tá lá, José procurava ajudar. Por que José era amado? Porque José procurava ajudar e obedecer seu pai. Está lá em Gênesis 37, 2. Enquanto outros não obedecem. Por que tem muitos cristãos que... Aí você fala, são mais abençoados? Não são mais abençoados. A integridade com Deus, a obediência a Deus, vai determinar muitos propósitos na sua vida. Infelizmente, eu não estou aqui para te enganar, para massagear, para dizer que você vai vencer, vai vencer, vai vencer. Você vai mudar, sim, através do conhecimento. Através da palavra de Deus, a sua visão. Então, vamos continuar José na realidade do lar. José discordava do comportamento dos seus irmãos. E não deixou-se influenciar, e nem pactuava com os erros. E isso lhe custou isolamento. Tem muitas pessoas que têm uma visão cristã, uma cosmovisão cristã, de ver o mundo, mas infelizmente compactua com coisas erradas. Infelizmente deixa o mundo influenciar o seu pensamento. Por aí ele não se sente isolado. Amados, não de correr. Quando você tem uma cosmovisão cristã, quando você tem um pensamento cristão, não adianta. Quando você não compactua com coisas erradas, quando você não compactua, não deixa o mundo te influenciar e pessoas te influenciar. Não adianta. Você vai ser uma pessoa isolada. Eu estou falando espiritualmente falando. Porque se sua família faz tudo de errado e você
tenta viver uma cosmovisão cristã, não adianta, mas você vai viver isolado. Se seus amigos vivem uma visão totalmente diferente da visão cristã, me perdoa, mas você vai viver isolado. Mas isolado de pessoas, mas envolvido através do Espírito Santo. José sofreu inveja, violência por parte dos seus irmãos. Você pode ver lá em Gênesis 38, versículo 8, 11, 18, 23 e 28. Continuando agora, nós vimos qual era a realidade de José na sua família. Essa realidade. Ele causava inveja, ele não compactuava com seus irmãos e por isso ele era isolado. E a realidade de José, longe do seu lar? Sendo José ainda bem jovem, ele foi vendido aos ismaelitas e no Egito foi para Potifar, eunuco de Faraó. Olha só, bem jovem, ele foi vendido pelos seus irmãos ismaelitas e foi parar lá no Egito, na casa de Potifar, que era eunuco de Faraó. Olha que mudança acontece na cabeça desse jovem. Há uma mudança de realidade. Ele passa de filho a escravo e depois a prisioneiro. Olha só, para analisar. Se José não tivesse uma cosmovisão, um pensamento cristão, uma visão de entender o que estava em volta dele, com uma visão cristã, o que aconteceria com ele? Olha a mudança de vida. Ele é vendido pelos seus irmãos para os ismaelitas, depois vai parar no Egito, na casa de Potifar. Beleza. Poxa, Deus não está me vendo? Quais são os propósitos? Ah, eu vou me desesperar, Deus não me ama, vou tirar minha vida, eu vou cair em depressão, em ansiedade. Olha só. Aí depois, olha a grande mudança. Ele passa de filho amado, com uma túnica diferente, e passa a ser escravo. E depois de escravo, prisioneiro. Olha só, se José não tem uma visão cristã, continua só comigo. Mesmo nas adversidades e dificuldades, na casa de Potifar e na prisão, o Senhor abençoava José, usando com ele de benignidade, e fazendo prosperar no trabalho que desenvolvia. Olha só, José tinha tudo para ir para o Egito e ter uma vida apagada, e ter uma vida destruída, uma vida deprimida, uma vida angustiada, cheia de ansiedade. Poxa, ele sofreu agressão dos irmãos, sofreu inveja, ele foi vendido. Passa de filho amado para escravo e prisioneiro. Imagine ele tinha tudo para ser uma pessoa sem fé, uma pessoa que não entendia os propósitos na vida dele. Não, mas o que ele faz? O Espírito Santo é tão bom para com ele, que ele começa a prosperar onde ele ia. Porque ele entendeu, com uma visão cristã, ele entendeu os propósitos de Deus. Eu e você precisamos entender os propósitos de Deus. Você está nesse trabalho hoje? Não reclame. Pare de reclamar. Tente entender o propósito de Deus hoje onde você está. Deus não te fez para sofrer. Deus não te fez para viver sofrendo e fazendo as outras sofrerem. Mas você precisa entender, com o olhar da fé, qual é o propósito que Deus tem nessa situação para você. Olha o exemplo. Eu estou falando de cosmovisão, de entender o mundo e através da fé e dos propósitos desde o início. Estou usando o exemplo de José agora. José tinha tudo para viver deprimido, angustiado, sofrendo, ansioso, cabisbaixo. Mas ele entendeu o propósito de Deus. E onde ele ia, ele desenvolvia através do trabalho. Ele prosperava através do trabalho. Deus quer te fazer prosperar. Mas você entendendo qual é a visão, qual é o propósito de tudo que está acontecendo na sua vida. Tudo tem um propósito. Tudo tem um porquê. Tudo. Se falando ainda da realidade de José longe do seu lar, José foi alvo de tentação, calúnia, esquecimento. Porém, Deus era com ele. Irmãos, você pode até não estar entendendo o propósito de Deus,
Mas você precisa trocar a sua cosmovisão hoje. Você precisa trocar a sua forma de entender o que está ao seu redor. Porque se você começar a entender realmente o que está ao seu redor, você vai entender que Deus é contigo. Deus não vai te abandonar. Deus não quer te ver sofrer. Deus quer te fazer ter prazer, ter felicidade. Então, esta realidade perdurou por longos 13 anos na vida de José, antes dele se tornar governador do Egito. Preste atenção. Quando você tem uma visão, uma cosmovisão cristã, você consegue enfrentar as dificuldades. José passou 13 anos depois de ser vendido, depois de parar na casa de Potifar, depois de ser traído, depois de ser escravo. Ele passou 13 anos no mesmo lugar, saindo de escravo, de prisioneiro, ele ficou preso, mas ele enfrentou 13 anos esperando o propósito de Deus, mas com uma mente de fé, com uma cosmovisão cristã, entendendo, hoje eu estou aqui escravo, mas eu não vou ficar escravo para sempre. Deus é comigo, e onde eu estiver eu prospero. Onde José estava, ele prosperava. Possa ser que você está hoje assistindo essa live, e você está no seu casamento, você está na sua vida familiar, na sua vida espiritual, toda pensando em parar, desistir, não tem mais jeito, não tem mais prazer, não tem mais gozo com nada. Mas você precisa entender o propósito. Deus não vai te deixar assim. Ele vai arrumar, ele vai dar um jeito. Você entendendo o propósito de uma cosmovisão cristã, você vai entender. Foram 13 anos de processo que José passou. Eu não sei quantos anos está durando o seu casamento, quantos anos está durando o seu processo familiar, o seu processo no casamento, o seu processo espiritual. Eu não sei quantos anos, mas esses anos são anos de amadurecimento. E esse sofrimento não vai ficar para sempre. Você tem que abrir os seus olhos de forma cristã, de forma à luz da Bíblia. Apóstolo Paulo vai falar o que em Coríntios? Com os olhos naturais, só enxergamos as coisas naturais. Mas com os olhos espirituais, conseguimos entender as coisas espirituais. Somente com uma visão espiritual você vai entender. Porque quem é espiritual consegue discernir as coisas espirituais. Mas quem não é, não consegue. Para você entender uma cosmovisão cristã, uma forma de ver toda a vida de forma cristã, você precisa entender isso. Você precisa entender propósito. Então, agora, primeiro, vimos a vida de José no lar dele, vimos a vida longe do lar, e José é a mudança. A história de José é rica de ensinamentos práticos para a vida de um cristão. A nossa vida são diversas as realidades do nosso viver. Pois a vida de José abrange diferentes ambientes e circunstâncias. José foi provado na sua fé, nos propósitos. Só que ele entendeu qual era o propósito. Ele entendeu. A história de José não se resume à inveja, à violência, à escravidão, esquecimento e calúnia. Há também benignidade de Deus, exaltação, casamento, filhos, honra, esperança. Precisamos, como José, saber vivenciar essas diferentes realidades. Então, é isso que eu quero falar de cosmovisão. José passou, ele enfrentou inveja, violência, escravidão, esquecimento, calúnia. Possa ser que eu já vivi algumas situações dessa. Eu já vivi inveja, calúnia, esquecimento. Eu já vivi isso. José viveu tudo isso. Possa ser que você que está assistindo essa aula, onde esta aula vai chegar, essa live, você está passando por inveja, por violência, por escravidão, por esquecimento. Você caiu no esquecimento de alguém, ou não sei, de qualquer situação. Você está passando por calúnia. Mas isso são propósitos. Tudo que nós passamos, olha o que nós lemos lá no início, Romanos 8, 21, 8. Tudo coopera para o bem daquele que Deus ama. Nós lemos lá no início, tá? Vai ficar gravado aí. Possa ser que você está me ouvindo, eu quero falar com você nesta noite. Vai compartilhando com alguém. Possa ser que você está enfrentando um momento de tristeza.
um momento de sofrimento, um momento de angústia, de calúnia, de escravidão, de escassez, falta de bens, falta até mesmo de dentro da sua despensa alguma coisa, falta de paz, falta de felicidade, falta de prazer, falta de gozo. Possa ser que você está enfrentando tudo isso nesta noite. Eu quero me reportar a você. Mas os propósitos de Deus não é que você viva isso eternamente. Você não vai viver isso eternamente. Eu estou aqui nessa aula hoje para mudar a sua cosmovisão, para mudar a sua forma de entender a vida e o que está ao seu redor. Você não vai morrer assim. Você não vai viver assim o tempo todo. Vai ter benignidade de Deus, vai ter exaltação, vai ter mudança de casamento, vai ter filhos honrados, vai ter perdão na sua vida, vai ter prosperidade. Entenda a cosmovisão cristã. Entenda, você não nasceu para viver uma vida só de sofrimento. Você não nasceu para isso. Aprenda a se autoconhecer. Quem sou eu? Quem sou eu? O que está acontecendo comigo? Eu preciso mudar. Quais são as minhas qualidades? Quais são os meus defeitos? Você precisa entender quem é você. Se você passar a entender o que José entendeu, José vira para os seus irmãos e fala assim para os seus irmãos: José, olha só, não fique triste não. Não achem que vocês estão aqui, eu não quero você. Olha o que José fala para os seus irmãos: eu não quero vocês tristes não. Eu não quero vocês angustiados não. Eu não quero vocês cabisbaixos não. Não quero vocês baixando a cabeça para mim não. Não quero não. Eu enfrentei tudo aquilo. Eu enfrentei calúnia, eu fui vendido por vocês. Fui tentado na casa de Potifar. Fiquei prisioneiro, fui escravo. Não. Mas o que vocês fizeram por mim lá atrás, me vendendo para os ismaelitas, era propósito de Deus. Hoje eu estou aqui na frente de vocês. O que eu estou tentando abrir seus olhos nessa noite com essa aula? Passe a olhar a vida com as lentes da fé e dos propósitos de Deus. José é exemplo disso. Nós precisamos saber vivenciar essas diferentes realidades. Você precisa diferenciar isso. Não quer dizer que hoje você está sofrendo, que amanhã você vai sofrer também. Onde está a Bíblia? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Não podemos. Você não pode resumir toda a sua vida espiritual, financeira, familiar por um momento, por uma passagem, ou por um sofrimento. Não. Você precisa olhar a sua vida com um olhar de uma cosmovisão cristã. Hoje está assim, mas amanhã vai estar melhor. Você precisa ter essa visão. Você precisa entender isso. Você não nasceu para ser o tempo todo humilhado, desprezado, caluniado. Mas se você está vivendo isso é apenas um processo. São propósitos que precisam ser realizados em sua vida, para que lá na frente você entenda o querer de Deus na sua vida. José e a mudança de realidade. Então José aprendeu que a realidade das dificuldades e das bênçãos vai além do momento dos acontecimentos visíveis. Você precisa entender. Por que José chegou a governador? Porque ele teve essa cosmovisão cristã. Ele entendeu um todo da vida dele. Agora, poxa, preste atenção, um jovem, mais ou menos 17, não passa de 20 anos, nós não temos a idade exata, mas não passa disso. Por quê? Preste atenção, foram 13 anos, ele assumiu 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, isso. Ele foi vendido, vamos lá fazer uma conta, ele foi vendido com 17 anos, por quê? Ele ficou 13 anos no processo, e ele chegou ao governador com 30 anos. 30 anos é a idade sacerdotal. 30 anos é a idade que poderia ser sacerdote. 30 anos é a idade que poderia ser levita. 30 anos que começava o ministério de profeta. Por isso que Jesus começou seu ministério com 30 anos.
30 anos é uma idade sacerdotal. José começou a virar governador com 30 anos. Davi foi ungido a rei com 17. Mas em 2 Samuel capítulo 5, chegou ao reinado com 30 anos. 30 anos é a idade, segundo a psicologia, a psicanálise, é a idade do amadurecimento do ser humano. Com 30 anos ele já tem que saber o que ele quer da vida, porque ele está maduro. Porque ele vai 30, 40, 50, quando chegar a 60 ele começa a... Então a idade do amadurecimento são 30 anos. Então preste atenção, José entendeu a realidade dele, que o que ele passou foi passado, e que hoje, os acontecimentos de hoje, não podem ser medidos por coisas visíveis ou pelo passado. Sabe por que tem muitas pessoas que não entendem o propósito de Deus na sua vida? É porque aí já entra a parte da inteligência emocional. Poxa, foi ferido lá no passado, foi vendido no passado, foi caluniado no passado, foi angustiado, sofreu todas as traumas no passado. E hoje não consegue prosperar em todas as áreas, financeira, familiar, espiritual, porque está preso nas realidades e nas dificuldades lá atrás. E por isso não consegue viver as bênçãos do momento. É preciso procurar uma ajuda. É preciso procurar uma ajuda psicoterapeuta, um psicanalista. Para quê? Para que você entenda os propósitos que tiveram no passado. O que passou, já passou. E você vive os propósitos de hoje e as bênçãos de hoje. Preste atenção. Faça um autoconhecimento. Às vezes você não olha para a sua vida. Vamos pegar às vezes você olha para o seu casamento e não está bem. Mas se você olhar lá atrás, não é a mesma reprodução do casamento dos seus pais? As atitudes que você toma hoje não é a mesma? Mas os propósitos eram diferentes. É preciso hoje você se autoconhecer, fazer uma autogestão de você, para que hoje você consiga viver as bênçãos no seu casamento. Pessoas com vida financeira toda bagunçada, destruídas, por vários fatores. Mas quando você parar para analisar a sua finança hoje, está a mesma finança dos seus pais lá atrás. Seus pais nunca conseguiam conquistar nada, seus pais só viviam endividados, só viviam brigando por causa do dinheiro, e você hoje se encontra na mesma situação. Por quê? Porque você está preso nas realidades e as dificuldades lá do passado. E não está vivendo as bênçãos, os propósitos de Deus hoje para a sua vida. Mas por quê? Está preso emocionalmente. É preciso que haja uma ruptura nesse processo emocional que ficou no passado, para que você viva os verdadeiros propósitos de Deus hoje na sua vida. É preciso. Pare para analisar. Assiste essa aula, envia para alguém. Precisamos olhar mais além. Eu e você, se queremos entender, precisamos usar as lentes da fé e dos propósitos de Deus revelados em sua palavra. Nós vivemos muito superficial. A nossa visão tem sido uma visão muito materialista, muito existencialista. E temos que ter uma visão mais cristã. Hoje não está bom, mas amanhã vai melhorar. Hoje eu estou chorando, mas amanhã eu vou estar sorrindo. Hoje eu estou sofrendo, mas amanhã eu vou estar vencendo. Hoje eu estou caído, mas amanhã eu vou estar de pé. Você precisa entender isso. Eu quero bater hoje nisso. Você precisa se autoconhecer. Você precisa ter uma gestão de você, das suas emoções, para que você use a lente da fé, dos propósitos de Deus que está revelado na palavra. Você não nasceu para sofrer. Você não nasceu para viver uma vida medíocre, uma vida de angústia. Não, estou falando de bens materiais. Eu estou falando de viver, de entender o propósito de Deus. Sim, mas o propósito de Deus, não estou dizendo aqui para você que vai cair chave de cima. Não, estou vendo um montão de visão. Vai cair chave nessa noite, vai cair sim chave de fenda, Philips. Tá? Para eu e você entendermos os propósitos de Deus. O propósito de Deus não é só te dar carro. O propósito de Deus não é só te dar casa, bens materiais. O propósito de Deus é que você faça o querer dele. Que você tenha uma família feliz. E ter família feliz não é ter dinheiro. Outro dia minha esposa falou para mim:
Eu casei com Michel. Eu não quero que você tenha dinheiro e esqueça sua família. Isso é propósito. Você tem que ter o suficiente para sustentar sua família. Entenda o propósito que Deus tem para sua família. Entenda o propósito que Deus tem para sua vida espiritual. Sem copiar ninguém, sem querer inventar ninguém, sem querer inventar, pessoas inventando línguas estranhas, pessoas inventando revelações. Não viva isso. Viva o verdadeiro propósito que Deus tem para sua vida. Para de viver no passado. Bola para frente, parte para cima, viver no futuro. A fé e os propósitos de Deus. Beber uma água, né? Estamos ao vivo aí, já 1h16. Os propósitos de Deus. Vários são os pressupostos que devem nortear a maneira do cristão perceber o mundo em suas ações. Atitudes e reações diante das diversidades, das realidades vivenciadas. Então devemos ter em mente que pertencemos a Deus. 1 Coríntios está lá, capítulo 6, versículo 20. E que não somos desse mundo. João 17. Fazemos tudo para a glória de Deus. Está em 1 Coríntios capítulo 10. A fé é indispensável no relacionamento com Deus. Hebreus 11. Nossa existência não se resume à vida debaixo do sol. 1 Coríntios 15. Isso é entender o propósito. Eu e você precisamos ter uma cosmovisão cristã. Quem pensa em viver só nessa vida é miserável, diz a Bíblia. É infeliz. A nossa vida não se resume a isso. A casa, a carro, a bens materiais. Tudo isso você vai dar através do seu desenvolvimento pessoal, do seu marketing pessoal, da sua busca, do seu estudo, fazer um vestibular, fazer uma graduação, uma pós, fazer um concurso público, estudar, um trabalho. Isso você vai conquistar. Mas você precisa entender quais são os propósitos, com uma visão, com fé e propósito de Deus. Você não nasceu só para isso. Você nasceu para propósito de Deus. Primeiro, a lente da fé. Você precisa ter a lente da fé para enxergar tudo o que está ao seu redor. Fé, fidelis, acreditar, apostar e confiar. Se você tiver essa lente, a lente da fé, você vai conseguir enxergar as coisas em sua volta, seja familiar, espiritual, seja familiar, espiritual e financeiro, mas com um olhar de fé, acreditando, apostando e confiando no Deus que você serve. Segundo, você tem que ter lentes do de Deus, para que você entenda tudo que aconteceu, tudo que está acontecendo e tudo que vai acontecer. Olha só, o que estava acontecendo no mundo antes da pandemia. Tem uma visão cristã. Como o mundo estava? Totalmente egoísta, amante de si mesmo, idolatria. O mundo estava assim. E hoje, como o mundo está? Aparentemente de cabeça para baixo. Tudo fechado, pessoas desempregadas, empresas fechando, briga de governo, tudo isso. E como vai estar no futuro? Se você tiver uma visão cristã, você vai entender que tudo tem um propósito. Debaixo do sol. E terceiro, você precisa ter a importância da fé. Ou seja, a importância, você precisa saber a importância das escrituras. Você precisa ler a Bíblia. Aí você vai entender as importâncias. Vamos lá, a lente da fé. José, falando de José, José cria no Deus de sua família. Sabe como? Usando a lente da fé. Para perceber as diversas realidades que vivenciava. Venda, sofrimento, traição, prisão. A fé professada por José fez a diferença para perceber as diversas situações. José, pela fé que ele tinha, ele entendeu os propósitos de Deus. Preste atenção nessa noite, amados.
use a sua fé, acredite, aposte, confie, para entender os propósitos de Deus na sua vida. Tudo tem o seu propósito. E José, ele usou a fé para entender tudo o que estava acontecendo na sua vida. Foi assim quando ele foi tentado lá na casa de Potifar, em Gênesis 39. Ele usou a fé. Na prisão, lidando com outros presos, Gênesis 40, ele usou a fé. Perante Faraó, Gênesis 41, ele usou a fé. Quando, no nascimento dos filhos dele, Gênesis 41, ele usou a fé. Ao encontrar com seus irmãos, ele usou a fé e o propósito. Ele fala para os seus irmãos, calma, não se desesperem. Não fiquem preocupados pelo que aconteceu no passado. Quando vocês me venderam, vocês fizeram apenas um favor. Vocês deixaram o propósito de Deus acontecer na minha vida. Eu sou governador hoje porque vocês me venderam. É o que você tem que entender hoje com uma cosmovisão cristã, através da fé. O que passou, passou. O que te fizeram vai ser para você viver hoje. Muitas coisas que aconteceram, pessoas que foram usadas para te ferir, para te machucar, acontecimentos que houve na sua vida, foi apenas propósitos, para que Deus te trouxesse até aqui hoje, você assistir essa aula. E no final da sua vida, ele usou a lente da fé, está lá em Gênesis 50. A lente da fé vai desenvolver os propósitos de Deus na sua vida. Vou falar agora sobre a lente dos propósitos de Deus na vida de José e na nossa. Então, José, ao reencontrar seus irmãos, teve a percepção e compreensão e convicção acerca dos acontecimentos adversos da sua vida. Deus me enviou, não foste vós, senão Deus. Olha só, José passou para os seus irmãos através do propósito de Deus. Olha só, olha o que ele falou. Não, calma aí, eu tenho convicção acerca de tudo o que aconteceu, da vida, da venda, quando eu fui parar prisioneiro, de quando a mulher de Potifar tentou me agarrar e eu fugi. Foi o Deus que me enviou para cá, não foi vocês. Não foi. Não foste vós, senão a... É o que você tem que entender. Tudo que você está passando hoje, enfrentando hoje, seja em qualquer área, não é você. Não é você. Não é você. Ah, mas eu tomei decisão errada, eu errei, eu fiz o que não era para fazer. Não, espera. É propósito de Deus. Se você tiver uma visão cristã, você vai entender que é o propósito de Deus. E tudo isso vai passar. Calma. Não se desespere. No final da vida, mesmo em meio à prosperidade, José não desviou o foco. Temos a aliança com Deus e a promessa de retornar para a terra prometida. Ele não perdeu o foco mesmo. Ele falou assim, ó, eu vou morrer. Eu vou ser enterrado. Mas não deixe os meus ossos aqui. Leve os meus olhos para a terra prometida. Até na morte há um propósito de Deus. Até na morte do cristão, do filho de Deus, tem um propósito. Entenda isso. Quantas pessoas nós vemos que depois de uma perda, de uma morte, tudo muda em sua volta. Até na morte do crente há propósito de Deus. O choro vai ficar, a tristeza vai ficar, mas vai passar, vai ficar saudades. Então, nós precisamos saber, terceiro, a importância das escrituras sagradas. A Bíblia é a base das nossas crenças e valores, que nortearão nossa percepção das diversas realidades. Só vai adiantar ter uma cosmovisão cristã se eu e você acreditarmos na Bíblia. Somente nas escrituras sagradas vamos encontrar o conteúdo da fé e a revelação dos propósitos de Deus. 2 Timóteo 3, 14 e 17. Somente na Bíblia vamos encontrar
Conclusão da aula de hoje. Precisamos aprender a vivenciar os bons e os maus momentos, pois ambos fazem parte do processo de formação do discípulo de Deus, do cristão. É preciso cuidado para que nossa mente não fique contaminado com a cosmovisão mundana, mas que nosso entendimento seja sempre renovado para a glória de Deus. Não deixe a sua mente ficar contaminada com a cosmovisão do mundo, um mundo materialista, um mundo existencialista, um mundo de ter, de acordo. Não deixe. Ah, mas professor Michel, eu estou sofrendo muito. Estou com 60 anos, 50, meu casamento destruído, eu não consigo ser feliz, eu não consigo ter uma condição financeira. Calma. Planeje, projete, tenha a lente da fé, que tudo que aconteceu foi permissão de Deus. Viva a fé, através da fé e dos novos propósitos de Deus para a sua vida hoje. Não deixe que a visão mundana tire seu foco, mas seja sempre renovado pela fé. Seja sempre renovado pela palavra de Deus. Tenha uma cosmovisão cristã do que é Deus, de quem é Deus. Use a ferramenta de inteligência emocional hoje. Faça um autoconhecimento. Será que realmente eu sei o que é fé? Será que realmente eu tenho usado a minha fé? Será que hoje eu conheço realmente quais são os propósitos de Deus para a minha vida? Será que eu entendo que tudo que passou é propósito de Deus para a minha vida? Se autoconheça. Coloque os seus erros do passado, os seus erros atuais. Faça uma autogestão de você, mas levante a sua autoestima, a sua autoconfiança. Deus é com você. Você nasceu para ser vencedor. Você nasceu para ser guerreiro. Você nasceu para ser guerreira. Você nasceu para viver o sobrenatural de Deus. Você nasceu para conquistar. Entenda quais são os propósitos de Deus em tudo que está acontecendo na sua vida. Entenda os propósitos de Deus de tudo que já aconteceu na sua vida. O que aconteceu na sua vida é para a glória de Deus. O que vai acontecer na sua vida é para a glória de Deus. E o que está acontecendo na sua vida é para a glória de Deus. Essa foi a nossa aula de hoje, usando as lentes da fé e dos propósitos de Deus para reconhecer como tem sido a minha vida. Conheça, acredite nos propósitos de Deus para a sua vida. Acredite que Ele te chamou para ser vencedor. Acredite que Ele te chamou para vencer. Acredite nisso. Deus tem coisas grandes para a sua vida. Deus tem coisas grandes para você. Deus tem coisas grandes para a sua existência. Você não foi criado para viver uma vida de mesmice. Você não foi criado para viver uma vida de sofrimento, não. Você é mais que vencedor. Você é campeão. Você é campeã. E Deus está com você. Deus está com você nessa caminhada. Deus vai te honrar. Deus, na verdade, já está te honrando.
basta apenas que você creia, que você entenda quais são os propósitos de Deus para a sua vida, quais são as vontades de Deus. Ah, mas eu já tentei e não consegui, eu já tentei e não venci, eu já tentei e eu não fui vitorioso. Esquece tudo isso, tente novamente. Deus é com você, Deus está com você, você é campeão, você é campeã, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Deus é com você, não desista. Está precisando de ajuda? Entre em contato. Quer aprender mais? Entre em contato. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então ouça o que o Espírito diz, ouça o que o Espírito fala, ouça o que Deus tem cada vez mais para a sua vida, os propósitos de Deus para a sua vida cada vez mais. Aprenda isso. Estamos chegando ao final da nossa aula. Eu ainda quero orar por você. Eu quero pedir a Deus que você entenda os verdadeiros propósitos dele para a sua vida. Eu vou orar por você. Eu vou clamar a Deus nesta hora por mim e por você, para que Deus continue fazendo eu e você entendermos qual é o propósito. Qual é o propósito que ele tem para as nossas vidas? Qual o propósito que ele tem para nós? Nesse momento, acabamos a nossa aula. Mas você que quer entrar ao vivo comigo aí, falar da aula, daqui a pouco eu vou estar fazendo as considerações finais, dando os nossos recados. Mas você que quer entrar ao vivo aí, pode me chamar aí para falar que o que você entendeu da aula, se você gostou da aula. É esse feedback aí que nos faz crescer, nos faz entender, nos faz mudar algumas coisas, nos faz muitas coisas. Então você que quer participar ao vivo aí, entra aí. Enquanto você vai mandando aí solicitação, eu vou falando. Você está assistindo aí, a nossa aula de hoje foi usando as lentes da fé e do propósito de Deus, aqui na nossa página Seminário Teológico, nosso Facebook Seminário Teológico Restaurados, e da página do Instituto Humaniza. Você que está aí no grupo VIP, né, Crescendo com a Palavra, nós temos um grupo que foi feito só para pessoas convidadas, é grupo Crescendo com a Palavra, que trabalha com teologia básico, bacharel pelo MEC, e tudo com ferramentas de inteligência emocionais. Se você quiser entrar nesse grupo, é só você mandar uma mensagem para 21 979 70 1393, que é o meu telefone, que eu vou enviar para você um convite. Aí você decide se você quer entrar ou não. Lá tem apostilas diárias, lá tem informações sobre os nossos cursos, tem sempre uma palavra. Essa apostila da aula de hoje vai ser colocada lá amanhã. Vai ser colocada amanhã. Tem uma pessoa aqui, ó, querendo participar. Cadê? Sumiu aqui? Deixa eu procurar aqui. Vamos aprovar aqui para ver. Então vai ser sempre lá. Vai ser colocada a apostila do dia. A aula que eu ministro. Nossas aulas são segundas, quartas e sextas, das 19h30. A aula que eu ministro é colocada a apostila no próximo dia. Eu estou adicionando aí, já adicionei, Adriano. Vamos ver se vai entrar. A conexão aqui está meia devagar, quase parando, mas falhou a conexão aí, ó. A internet está só Jesus na causa, está falhando direto a conexão da internet, mas Deus está no controle aí. Chama de novo aí, que eu vou aprovar de novo, e fica em espírito de oração, né? Para ver se entra. Então você quer fazer parte aí do grupo VIP,
curso Crescendo com a Palavra, 21 979 70 1393. Também foi lançado pelo Instituto Humaniza bibliotecas virtuais. E nós estamos lá com a biblioteca de coach, biblioteca virtual de coach cristão, onde tem lá aula sobre autoconhecimento, autogestão, ciência da felicidade, recomeço. Todas as nossas lives estão lá nessa biblioteca. Você adquire essa biblioteca pela mensalidade de R$20 por mês, e todos semanalmente você vai ter novas aulas, novas mensagens, vai ter conteúdos, apostilas nessa biblioteca de coach cristão. E tem outra biblioteca teológica, biblioteca de educação infantil. Eu estou na biblioteca de coach cristão, professor Michel Silva. Você pode adquirir querendo, você manda uma mensagem para esse zap que eu deixei aí, 21 979 70 21 979 70 393, eu te mando o link, aí você entra, você conhece a biblioteca, se quiser adquirir, vai estar abençoando o nosso ministério, abençoando a nossa vida, né? A gente continue crescendo aí cada vez mais no conhecimento e na palavra do Senhor. Vamos lá? Mais alguém aí? Eu tentei chamar, vou tentar de novo, ver se vai entrar. Se não entrar, meu querido, me perdoa, manda sua mensagem, deixa suas mensagens aí. Enquanto isso, eu vou tentando aqui, eu vou falar as mensagens. Algumas pessoas estiveram assistindo aí ao vivo com a gente. Nosso diretor aí, ó, Felipe Leibel, Humaniza, Débora, um abraço aí, um beijo, tá? Deus abençoe aí. Conheci a Débora através do pastor André, homem de Deus, estou sempre assistindo as lives deles. Estamos aí para fazer uma live junto, eu e o pastor André. Estamos aí para fazer uma live junto sobre transtornos de ansiedade, esse meio aí de coronavírus. A minha amiga sempre, missionária Sueli Carvalho, minha pastorzona Lohane Ferreira, a irmã Cláudia Natalino, a minha irmã Eliene está participando, a Débora mandou aqui, ó, tudo tem um propósito. Aí tá ok agora, a tia Flávia estava sem som. Aí nossa irmã o Remédios Enésia, tá aí também a Luciene, participou, no presbítero Cassiano, meu primo Eli Porto, pastor André Borborema, Adê Pereira, Luzia Guimarães. O Adriano falou que não está conseguindo. Manda para cá, Adriano, a sua mensagem, eu leio sua mensagem aqui. Esperar mais uns 10, 15 minutinhos aqui, a nossa aula acabou. Estamos aqui na interação, tentando interagir com alguns alunos, alguns amigos aí que assistiu a aula. Professor Remédios Enésia, Remédios Enésia mesmo isso? Professor, muito boa a aula de hoje, como sempre, cosmovisão muito importante para nós duas de hoje. Manda aí mensagem, eu quero ler suas mensagens. É incentivo para que a gente continue. Eu também já estou pensando no tema aí para sexta-feira. Alguém tem um tema aí? Se queira falar? Tem vários temas aqui, mas alguém tem um tema? Manda aí. Estou esperando aqui. Eu não senti ainda vontade de encerrar essa live. Eu quero falar com alguém ao vivo. Maria Cláudia Jesus. A paz, pastor Michel. Fala, minha querida. Aí, ó, a conexão está tão devagar que eu não estou nem conseguindo ver a pessoa do lado. Está aparecendo só a mensagem. Vamos lá. Cadê a pastora Lohane? Pastora Lohane, cadê você? Não está aparecendo aqui ninguém. Vai ficar aí, ó. Estou esperando suas mensagens. Pode mandar mensagem aqui nos ver se tem alguma mensagem aqui no WhatsApp. A paz, Maria Cláudia Jesus. A paz, minha querida. Deus abençoe a sua vida. A nossa apostila vai estar aí amanhã. Disponível no grupo Crescendo com a Palavra. Você que entrar no grupo Crescendo com a Palavra, deixa seu número aí. Deixa seu número aí que eu mando um convite para você aí. Se você quiser, estiver interessado, vai ser muito bom.
tá? Deixa aí um convite. E eu vou estar enviando um convite. Aí você decide, olha o grupo, você tem a opção de ficar ou não ficar. Você não é obrigado. É um grupo onde tem aulas teológicas, aulas de inteligência emocional, e tem sido muito bom mesmo. Mais alguém? Manda sua mensagem aí para eu ler como foi a aula, o que você sentiu. Aqui no Facebook tá chegando aqui várias... É porque a internet não tá ajudando, mas tá chegando várias solicitações aqui, mensagem, várias. Ver se eu consigo adicionar uma pessoa aqui. Falha na conexão. Infelizmente, não está indo. Aí, não é com a gente. Deixa seu comentário. Deixa seu pedido. Vamos orar. Estou tentando colocar aí. Está dando falha. Fecha os seus olhos. Vamos orar. Senhor, Pai amado, te agradecemos nesta noite por mais uma aula, por mais um dia que estamos na Tua presença, Senhor. Graças te damos nessa hora. Pai, que as pessoas que ouviram, que estavam ao vivo assistindo essa aula, onde essa aula for chegar, Senhor, que elas entendam o que é cosmovisão, que elas entendam sobre fé, sobre propósito, que elas entendam o que é propósito, o que é ter uma vida de propósito, o que é entender o propósito e o que é viver no propósito de Deus e não viver com tudo que passou as coisas velhas, os traumas, as angústias, que elas possam entender que ficaram para trás e que tudo tem um aprendizado, que eles possam entender, Senhor, o verdadeiro propósito seu em nossas vidas. Visita cada lar, visita cada pessoa que esse vídeo vai chegar, que essa aula vai chegar, Senhor. Senhor, visita a minha família hoje, a família da minha esposa, que está enlutada, com o coração triste com a perda de uma tia, Senhor. Que tu conforte o coração do tio Zé, o coração da Lília, do João, da Maiara, de toda a família, Senhor. Que tu venha visitar e visitar todas as famílias que estão lutadas, que perderam um ente querido, perderam um familiar por causa dessa pandemia, Senhor. Sabemos que tudo tem um propósito, mas os nossos corações ficam tristes, fica triste o chá de perder uma pessoa da família. Se falando de cristão, sabemos que descansou no Senhor, que partiu para a glória, mas somos seres humanos, somos carne, Senhor, e dói na carne. Abençoa as nossas vidas, que eles possam entender o propósito, que tem uma fé, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus de Nazaré. Obrigado aí a todos. Adriano, muito obrigado. Numa próxima live, sexta-feira, tenta entrar, vamos ver se a internet vai estar melhor. Vamos ver se a internet vai estar funcionando de maneira bem melhor para que possamos fazer ao vivo aí, tá? Deixa a mensagem. Deus abençoe todos aí, ó. Uma boa noite.